E aí, galera do Explica Enem, tudo certo? Aqui é o Haroldo e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de Química, agora com a matéria referente às reações inorgânicas na adição e reação de decomposição, certo? Então, essas reações, né, vamos tratar agora, juntamente com as outras reações químicas gerais, bom, elas têm uma grande aplicabilidade, aparecem muito no nosso dia a dia, né? Seja aqui, no caso, temos a reação de síntese ou adição, temos a reação de análise ou decomposição, deslocamento ou de substituição, de simples troca, e reações de dupla troca ou de dupla substituição. No caso do nosso primeiro tipo de reação, a estrutura normalmente utilizada é justamente dessa A mais B gerando C, certo? E, bom, pode pensar como isso acontece, né? E assim, aqui temos vários exemplos. Primeiramente, temos a combustão do carbono, pode ser provavelmente o carbono grafite, né? Combustão dele, gerando CO2 gasoso. Temos o enxofre também sendo oxidado, né? Na combustão com oxigênio. Aqui, ó, você pode ver aqui, mediante aquecimento, certo? Temos o magnésio também sendo oxidado, gerando MgO. E agora temos o cálcio com oxigênio, né, formando o óxido de cálcio, reagindo com a água, vapor d'água, e gerando o hidróxido de cálcio, né, CaOH2. A última reação, por fim, o quinto exemplo, seria a reação do ácido, HCl, né, o ácido clorídrico, com amônia, NH3 gasosa, ambos gasosos, gerando um precipitado, né, muito conhecido, o NH4Cl. Inclusive esse precipitado, essa reação, é muito interessante porque como ambos os reagentes são muito voláteis, né? Em laboratório, quando você coloca dois frascos contendo essa substância ao lado uma da outra, você pode observar uma nevoazinha, né? Não é bem uma nevoazinha, mas sendo formada ali por cima, quando na verdade é o precipitado, né? Que vai sendo formado no ar e, né, tá naquela forma meio coloidal, né? E vai se precipitando mesmo ali no ar, formando aquela. Muito interessante, né? Então, assim, o que podemos dizer das reações de síntese ou de adição? Bom, como o próprio nome diz, né? A reação de síntese, teremos dois ou mais, né, reagentes e eles vão se tornar o que uma só, né? Vamos diminuir, né, o número da esquerda para a direita dos produtos para os reagentes. Então, essas são essa é a classificação de reações de síntese ou adição. Aí você pode reparar que nas reações de síntese ou adição, em sua maioria, ó, nas primeiras três aqui no caso, estão ocorrendo variação de NOx. E pautados nos nossos exemplos, temos algumas classificações, isso depende, né, vai muito de autor, né, vai muito de com quem a gente vai estar trabalhando, mas vale ressaltar que são as reações de síntese parciais ou totais, né? Vamos aqui para a nossa apostila, né? Lembrando que esse material que estou utilizando aqui para aula é a nossa apostila, que vocês têm acesso, então, bom uso, certo? Bom, a síntese total seria, então, quando partimos apenas de substâncias simples, que são os três primeiros casos, lá, as três primeiras combustões que acabamos de ver. E, assim, por que seria total, né? Acho que a ideia vem mais no sentido que o material todo se modifica, né? Perde todas as propriedades de substâncias simples, seja partindo do oxigênio gasoso ou do magnésio de alguém metálico, e se torna uma outra coisa totalmente diferente, certo? Então, agora quando a gente diz síntese parcial, seria quando entre os reagentes já houver alguma outra substância composta. Lembrando que nos exemplos 4 e 5 nós falamos de uma produção de hidróxido a partir da reação de água com óxido, né? E a neutralização do ácido pela base. Então, assim, são nomenclaturas não muito usuais, né? Como eu já disse, mas que vale estar atento aí, né? Numa prova, se tá assim, a síntese total, então já tem que ficar meio alerta que tá falando de substâncias simples. Então, se tiver várias equações no enunciado, então
Falou síntese total, já bate o olho naquela com a substância simples, certo? Agora, nessa outra metade da nossa aula, né? A aula de hoje muito tranquila, temos as reações de análise ou de decomposição. Bom, quando a gente pensa em análise, já parece que estamos esmiuçando, né? Dividindo algo, né? Que a gente vai olhar com atenção, mais minuciosamente. Então, análise ou decomposição já é bem mais intuitivo, né? São reações que um produto vai se decompor em duas ou mais substâncias, né? Sejam ela estrutura simples, seja ela estrutura composta, mas a decomposição é uma decomposição, né? Uma substância vai se dividir em outras. No caso aqui, temos uma reação inversa, a combustão. Temos aqui o óxido de mercúrio, né? Sofrendo a sua decomposição térmica, assim que a gente chama a decomposição térmica, porque se a gente for parar para ver, analisando bem com aquela ideia termodinâmica de ΔH, né, estabilidade, o natural de uma substância não seria, né, ela se decompor. Então a gente tem que dar calor, a gente tem que fornecer energia para que ela consiga romper as ligações, né? A gente tem que ceder energia para aquele composto, para ele absorver e poder romper essas ligações químicas, né? E se manter estável. Porque assim, não existe almoço grátis, né? Nada é de graça na natureza. Então, tem algum motivo para aquela substância estar ali, então a gente tem que pagar com energia para que ocorra algo inesperado, né? Certo? A gente paga pela estabilidade. Já nesse segundo exemplo, observe que tem até um efeito de um catalisador, né? O MnO2, né, no caso, o óxido de manganês 4, né? Óxido de manganês 4, ele está agindo como catalisador, ele está ajudando, né, para que essa reação ocorra mais rápido. Lembrando aí nossos estudos com catalisadores, né? Então, note realmente que esse tipo de reação precisa, né, desses fatores externos. Então, se você bater o olho, ver uma decomposição e com esse símbolo, né, o delta, que representa a adição de calor, então já tem que lembrar da decomposição térmica, certo? Maravilha. Então, vamos lá. Então, como a gente está tratando reações de decomposição, e eu estou dizendo que elas ocorrem com fatores muito especiais, nós podemos analisar esses fatores especiais, né? Aqui, como já está dito, a pirólise, né? Que quando a gente fornece calor, principalmente também tem o nome de calcinação, né? Era muito usado com cálcio e outros sais, né? Ali. A fotólise, que é a decomposição pela luz, a gente tem que se lembrar do fornecimento, né? Geralmente emite-se uma radiação, né? Vamos lembrar. Lembra da decomposição da água oxigenada, né? Deixa eu passar aqui. A decomposição da água oxigenada, quando a gente fornece luz para água oxigenada ali, ela começa a se decompor, emitir as bolhas, né? Aquelas bolhas tão características, né? Quando a gente olha. Então, é um fator a fornecer luz, nesse caso. Exato, aqui, ó. Olha o exemplo aqui com peróxido de hidrogênio, água oxigenada, ó, aqui embaixo, sua decomposição. E no caso aqui, temos a reação do nitrato de cobre, né? Cobre, nesse caso, vamos ver o NOx dele, cobre 2, nitrato de cobre 2, né? E ele está se decompondo em CuO, que é um sólido preto, muito importante saber isso, que esse tipo de reação ocorre muito nas provas, para você... Ele vai dizer que existe um sólido azul e que após aquecimento obtém-se um sólido preto e um gás vermelho. Então já tem que ficar atento que o metal que tem um sal com sólido azul e depois de uma decomposição, possivelmente, ou esse metal vai estar ou na sua forma metálica, né? Claro, ou então na forma óxida, é o cobre. No caso aqui, ele sólido preto, né? O cobre, que a forma metálica do cobre sabemos que não é preto, né? E note, então, a importância das cores, né? Para o entendimento. E, bom, essa
e gerando, além do gás vermelho, que seria o NO2, um gás incolor, o oxigênio. Certo. Outro fator seria a eletrólise, que nós sabemos também, né? A eletrólise nós pagamos, né? Tem-se uma fonte ali fornecendo energia, também já foi estudada a eletrólise na parte de eletroquímica. Então, no caso, temos a eletrólise, podemos ter eletrólise, vamos lembrar, do sal, do NaCl, né? Uma eletrólise ígnea, o NaCl ali fundido, e na hora que a gente coloca os eletrodos, vamos ter a formação do Na sólido e do cloro gasoso, né? Ali sendo produzido. Então, entendendo que as reações de decomposição sempre vão partir de um elemento gerando dois e aparentemente, né, nós temos que gerar alguma desestabilidade no sistema, né? A gente sempre acaba pagando um preço, porque certo que existem decomposições que são estáveis, não, que aparecem, né? Parecem ser estáveis, na verdade. Temos que lembrar também que existem muitos sólidos que, mediante colisão, né, choques, eles se detonam, né? Vamos pensar, talvez, quase que uma dinamite, né? Ou outras substâncias muito instáveis, que, mediante atrito, vão gerar mais. Note que, até nesses casos, a gente está pagando alguma coisa, né? A gente está fornecendo energia, seja com uma colisão, seja com uma variação da quantidade de movimento, a gente está ali fazendo com que tenha uma força externa que realize trabalho e gere essa reação. Então, muito interessante as reações de decomposição também, certo? No mais, pessoal, acho que é isso. Nossa aula de hoje era entender o que seria uma reação de adição, que são elementos se unindo para formar um outro, mais de um elemento se unindo para formar um outro, né? E as reações de decomposição, que seria um elemento se decompondo, né? Se quebrando, né? Em outros, em mais de um, né? Então, faz todo sentido, né? Dois virando um, elas estão se adicionando, né? Então, sintetizando. E agora, se temos um gerando dois ou três, então temos uma reação de decomposição, certo? Uma reação de análise. Bom, mas é isso. Obrigado, pessoal, pela aula. É isso aí. Abraço.